Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Estamos em Chaves, onde vamos dar início a mais um dia da Rota Norte. Não sei o que temos pela frente, mas estou ansioso por descobrir. Rota Norte. A aventura não para. Bom dia a todos, sejam bem-vindos então ao segundo dia desta minha aventura pela Rota Norte e vamos já em direção à primeira paragem. Este é o Forte São Neutel, um monumento espetacular visto de cima. É pena que eu não consigo elevar um pouquinho mais o meu drone para vos mostrar. Eu penso que há outro forte deste género assim, em Almeida, mas um dia vou lá tirar as dúvidas. Portanto, vamos seguir caminho para o próximo ponto. Um mercadozinho matinal. Eu que digo, isto deve ser muito giro aqui. Eu acho que em geral as cidades e municípios cá de cima, da zona do norte, acho que preocupam-se um pouquinho mais com as cidades de interior, com as zonas antigas, etc. Eu acho. Há três coisas que eu acho fundamentais trazer quando se vem fazer a Rota Norte. Um kit de ferramentas pode ser o básico que a própria moto traz. Um kit antifuro, incluindo bomba para encher. E o terceiro, essencial para a Zona Norte, porque nunca se sabe quando é que o tempo vai mudar, proteção contra a chuva. Casaco e calças impermeáveis. Portanto, não se esqueçam, três dicas fundamentais. Vamos parar agora naquela rotunda, talvez seja a rotunda mais conhecida do país pelos aventureiros. Olha que bonito aqui. É a rotunda onde tudo começa ou tudo acaba. Já sabem onde é? Vamos até lá. Esta rotunda está sempre bem frequentada, olha para isto. Está sempre cheio de gente. Eu não sei se está até para tirar a senha aqui, se não. Vamos lá ver se está para tirar a senha. E aqui estamos nós, na rotunda mais conhecida do país. Eu ainda não fiz a minha aventura pela N2, já fiz parte da estrada, do Alentejo para baixo, mas ainda não vim até cá em cima. Há de ser uma próxima aventura. Nem podíamos passar pela rotunda mais conhecida do país sem deixar a nossa marca. E agora eu tenho um extra para os meus amigos, aqueles que têm vivido belas aventuras comigo, aqui um presente especial que eu criei só para vocês. São eles, Vítor Silva, o Pedro Coelho e o Joaquim Imaginário, imortalizados, os meus companheiros de aventura. Vinhais Bragança, aqui vamos nós a entrar novamente aqui na estrada 103. Isto é espetacular aqui. E estamos a chegar aqui
à ponte que passa por cima do rio Rabassal. Agora vamos visitar aqui um local que se chama Monte da Força. Vamos descobrir porque é que é o Monte da Força. Eu acho que também há por lá um baloiço, porque agora os municípios apostam muito nisso. É uma forma boa de atrair os turistas. Se vocês forem a ver onde há um baloiço, as pessoas querem ir lá, tirar fotos, filmar, etc. E pronto, acabam por dar andamento e colocar pessoas a visitar as aldeias, as freguesias. Já fui a locais que nunca pensei ir, só porque estava lá um baloiço. Portanto, eu acho que é uma aposta boa e ganha. Só que tem de ser um baloiço com vista, como é óbvio. Também já fui a locais que o baloiço estava lá, coitado. Tinha mais piada, as árvores estavam em volta do próprio baloiço. Isto é uma cena que já não se vê muito. Estávamos aqui parados na estrada e apareceu uma carrinha. É a carrinha do pão. Há panito e quentinho para comer, não? Quentinho ainda vi. Mas pão há de certeza. Bom dia. Olha, a moda antiga. Espetacular. Bela paragem que eu fiz na estrada. Sim, senhor. Paramos aqui no Monte da Força e as paisagens são realmente incríveis, vale mesmo a pena. Tem ali um marco gigante que marca aqui a rota da estrada 103, que vale a paragem para tirar uma grande foto. É um cenário espetacular. Devia-se criar mais locais destes para turistas, digamos assim, para levarmos memórias com um cenário destes, vale sempre a pena. Os meus Lego Friends. Muito bom. Afinal, não há aqui nenhuma cedilha. Eu peço desculpa. Eu pensei que isto era Monte da Força. E afinal, de força não tem nada. É Forca. Foi um lapso meu, porque na minha cabeça eu li Monte da Força. Está ligado ao mundo dos ginásios, é assim. O pessoal só pensa em carga. Portanto, vamos continuar a viagem. Agora vamos à Terra do Diabo. Vamos lá então conhecer a Terra do Diabo. Vinhais. Próxima paragem. Fica aqui na Estrada Nacional 103 também. Estrada boa, sol bonito, é o que se quer para esta rota norte de hoje. Arrancamos de Chaves e vamos em direção, não sei onde, hoje não tenho prognósticos para onde quer parar. É até onde der, até às 6 da tarde, vamos rolar. Este troço está exemplar, digno de uma pista de MotoGP. Com esta entrada magnífica aqui de Alcatrão, até apetece vir a Vinhais mais vezes.
Já está, pessoal, paramos agora aqui em Vinhais, na famosa Terra do Diabo, conhecida por estas carinhas lindas que aqui estão. As mascarinhas usadas por eles são tradicionais aqui da zona e são usadas para assustar ou para afugentar o mal. Eu acho que Vinhais é muito fofo, digo já. Isto para a Terra do Diabo está muito bonitinho. Portanto, temos que alterar aí o nome. Céu, Paraíso, alguma coisa do género. O Diabo eu pensei que morasse num sítio mau. Vocês moram num sítio espetacular. Portanto, Vinhais é super, super bonito. Olha, acho que deve ser os primeiros mototaros que encontramos na estrada desde que estamos de viagem. Assim que estejam em passeio. Isto não deve haver quem fique indiferente aqui a estas estradas, a estes locais, com estas paisagens. Sobretudo se apanharem um dia como eu estou a apanhar, com um solinho, bate aqui nos verdes e isto dá um realce brutal aqui à serra. O que é que vocês acham? Vocês conhecem alguma estrada melhor que esta para se passear? Deixem nos comentários se vocês conhecem uma estrada que seja melhor que esta, que esteja em tão bom estado para se passear do que esta. Que espetáculo do troço! E já chegamos à grande cidade de Bragança. Estamos quase a terminar a Estrada Nacional 103. Bragança tem um castelo enormíssimo, cheio de comércio e atividades lá dentro. Já lá estive uma vez, muito bonito, mas desta vez eu vou procurar um miradouro que eu não conheço e que diz que dá vista para o castelo. Vamos até ali em cima ao mirador, para ver o castelo, mas eu acho que aqui é que devia ser o mirador. Aqui estamos mais próximos do castelo e a vista aqui enche bem os olhos. Olha para este espetáculo. Como podem ver, tal como eu disse, há aquele comérciozinho lá dentro, tem casas. Aquilo é um castelo com vida própria. E aqui termina a estrada 103, que nos trouxe do litoral até o interior. Daqui para baixo agora a estrada 218, a estrada que nos leva de Bragança para baixo, rumo ao sul. Vamos nessa! Vamos sair de Bragança agora para entrar na nova estrada que é 218. Bragança é muito giro, uma cidade histórica, grandes monumentos e bem cuidada. Estrada 218, aqui estamos nós. Ei, que espetáculo! Anda a fazer, a passeá-las. Anda a dar de comer. Então faz bem. Eu sou é que anda a passear. Eu que ando a passear. Pois, faz muito bem. E dei-lhe muita saúde e sorte para passear. Mesmo, obrigada. Olha que eu já ando com isto há 50 anos. Tenho 67 anos. Comecei com 17 anos. E nunca vi um ano tão difícil na minha vida. Olha lá, aquilo é bonito. A gente leva aquilo para a gente. Vá, tchau. Obrigado, boa viagem. Tudo bom, amigo? Até a próxima. Obrigada. Eu sou dessa aldeia, Pilhão. Pilhão? Sim, passo agora lá. É assim mesmo.
parar, respirar, conviver. É isto também que se vive aqui. Já há pouca gente a fazer este tipo de trabalhos. Eu não sei quem é que vai pastar as vacas, ovelhas, cabras, etc. daqui para a frente. Há muito pouca gente já que quer saber disto. Eu desconfio que são empregos ou trabalhos que estão com o mal à porta. Isto já ninguém pega nisto. Deixamos para trás agora a 218. Passamos agora para a 221. Vamos lá ver se este mirador vale todo este caminho de desvio. Já estamos bem longe da Rota Norte, mas acho que vai valer a pena. Tenho cá um feeling. Pois é, pessoal, estou aqui no mirador do Puio e estou todo borrado porque isto tem aqui a parte de baixo de vidro e fica aqui um bocadinho aqui em suspense. Já sabem que eu tenho vertigens e então não é o melhor local para trazer um rapazito com vertigens, mas a vista é espetacular. Vale a pena passar por cima destes medos. É nessas alturas que nós sentimos pequeninos. Isto é um dia hoje, é um dia mais rolante. Mais para curtir as curvinhas, para andar de moto. Freixo de espada à cinta, não é à Sintra, rapaz, é à cinta. Estas ruelas, será que passamos aqui com malas? Que espetáculo está ali. Deixa lá ver se a gente consegue subir. Freixo de espada à Sintra aqui com o seu... Isto parece-me um castelo com um cemitério dentro. E vamos tentar terminar em Barca d'Alva. Vamos ver se conseguimos lá chegar. Esta parte final aqui a dar luta. Um leque aqui de curva contra curva e um sol de frente. Pá, que cenário brutal. Que cenário brutal. Pois é, meus amigos, estamos a chegar a Barca d'Alva. E vamos dar por encerrado aqui o capítulo de hoje. Foi um dia muito mais rolante. Já não houve tantos monumentos para visitar e para ver, mas nem por isso perdeu a sua beleza. Que brutal!
espetacular. Portanto, pessoal, espero que estejam a gostar dos vídeos, das filmagens. Fiquem por aí. Amanhã vem o dia 3 da Rota Norte. Zau!